Iniciando aí, vamos iniciar. Vamos iniciar dessa sexta questão. João solicitou a um banco o empréstimo. Deixa eu tirar o som aqui, melhor. João solicitou ao banco um empréstimo de R$ 2.000 para pagar após um ano, a juros simples de 3% ao ano. Passado 4 meses, ele quitou metade de sua dívida. Nessa situação hipotética, João deverá pagar ao banco ao final do valor final de Então tem aí as alternativas, né? Vamos ver como foi que ficou respondido. Deixa eu ativar aqui o Android Can, né? Acender a luz, isso. Também que a sexta questão, como tá aí no enunciado, ele solicitou o empréstimo a juros simples, aí já está dizendo a juros simples, né? É sempre bom colocar as informaçõezinhas. Ele pegou um capital de R$ 2.000, aqui 2.000. Aqui a taxa de 3% ao ano, né? 3% ao ano. Ele viu que o tempo está em 4 meses. Aqui no caso é um I, não é T. Ó. I e o T, 4 meses. Como o tempo está em 4 meses, então o melhor é transformar essa taxa que está ao ano ao mês. Então, de ano para mês, divide por 12, né? Você vai e pega 13% dividido por 12. Você tem que dividir 3%. Ó, 3 3% ao ano é 0,03 dividido para 12. Não, peraí. 3%, se você dividir por 12, né, é a primeira vezes o inverso da segunda. Então ficaria 3% vezes 1 sobre 12. Três vezes 1, 3. 100 vezes 12 vai dar 1.200. Então 3 dividido
Como é que pode isso? Ó, no caso, basta dividir normalmente. 3% dividido para 12. É que eu estou tentando colocar em decimal, não. É simplesmente 13% dividido para 12. Para você ter a taxa por mês. Um ano tem 12 meses, então 3 dividido para 12, faça a continha aqui. Não dá para dividir, coloca o 0. Coloco 30 aqui, a vírgula. 30 dividido para 12 dá 2. Dá 24. 24 sobra 6. 6 dá 5. 5 vezes 12 dá 60, 0. Então, 3% ao ano é a mesma coisa que 0,25% ao mês. Tá aqui. Essa é a taxa ao mês. E o tempo, né, já está em mês aqui. Nesse caso, basta então você aplicar a formulazinha do montante. O João solicitou ao banco um empréstimo de 2.000 para pagar após um ano. Só que quando chegou em 4 meses, ele foi e quitou metade da dívida. Né? Então o que você tem que fazer? Você tem que calcular o montante de 4 meses. Para você encontrar um montante, desse montante que você encontrar, né, ele vai quitar metade desse montante. E a metade desse montante vai ser o novo capital que deverá ser calculado até o final, já que ele pergunta, nessa situação hipotética, João deverá pagar ao banco o valor de... Estão colocando aqui, ó, na montante, ó, o montante é igual a 2.000, que é o capital, que multiplica 1 mais 0,25, que é, se é por cento, então tem que ser dividido por 100, vezes os 4 meses. 2.000 vai multiplicar 4 vezes 25, vai dar 1, dividido para 100. 1 dividido para 100 é igual a 0,01, que somado com 1 vai dar 1,01, multiplicado por 2.000 vai dar 2020. Então vai ser esse montante no tempo 4. Esse montante aqui no tempo 4 é 2022. Aí ele disse que quando chegou nesse montante de 4 meses, ele pagou metade da dívida. Qual é a metade de 2022? 2020 é 1.010. Então o novo capital é 1.010. E o novo período é 8 meses. Por quê? Porque se fala de um ano, e ele pegou este montante, pagou a metade desse montante em 4 meses, então de 4 meses resta para um ano 8 meses. 8 meses restante. Então aqui, novo capital. O novo capital 1.010 com a mesma taxa, né? A taxa é para o período todo. O tempo é os 8 meses restantes e o montante está procurando. Aqui 1.010, que é o novo capital, que vai ser multiplicado por 1 mais, a taxa é a mesma lá, né? 0,25%, tem que ser dividido por 1.000 porque está em porcentagem. Então na fórmula tem que vir decimal, que vai multiplicar agora 8 meses. 8 vezes 0,25 vai dar 2.
né? 2 dividido para 100 vai dar 0,2, somado com 1 vai dar 1,02, que multiplica o capital lá fora. Então, o novo montante que ele vai pagar no final é R$ 1.030,20, que é a letra A. É isso aí. Vamos para a questão 7. Tá aí a questão 7. A questão 7 diz: por quanto tempo Carla deve aplicar o seu capital de 100 mil para obter um saldo de 200 mil, aplicando a 2% ao mês no sistema de juros simples? No cálculozinho que eu fiz aí, ó, é juros simples, né? Ó, juros simples. O tempo é o que ele está querendo saber. A taxa é 2% ao mês. 2% ao mês. O capital que ela aplicou 100 mil para obter um montante de 200 mil. Né? Pode ser feito mais simplesmente pela taxazinha também, ó, pela formulazinha dos juros. Os juros é igual ao montante menos o capital. Então, os juros é igual a 200 mil menos 100 mil. Os juros vai dar igual a 100 mil. Então, a formulazinha dos juros, né? JCIT, aos juros, 100 mil, que vai ser multiplicado pelo capital, que é 100 mil, que vai ser multiplicado pela taxa que é 2%. O que eu posso fazer aqui é passar esse 1000 pro primeiro membro, que eu sei que ele vai se anular com os 100 mil aqui, né? Ó. Isso aqui é vezes o tempo, igual a 2t sobre 100. Aqui eu anulo tudo, né? Ó. Vai ficar 1. Não sei se pegou aí a filmagem, mas dá para aplicar a fórmula dos juros dos juros. Os juros é o montante menos o capital. 200 mil menos 100 mil dá 100 mil de juros. Formulazinha dos juros, achar os juros. Juros é 100 igual o capital é 100 mil, que multiplica 2% vezes o tempo. Eu passei pro outro lado aqui porque eu sei que vão se anular, né? O outro lado aqui ficou 1. 2 vezes o tempo dividido para 100. Então aqui eu simplesmente, ó, vai ficar 2t igual a 100. T é igual a 100 dividido para 2, t é igual a 50 meses. Ficou do mesmo jeito da outra formulazinha, da outra fórmula do montante. Ó. No montante você tem
os 2.000, fórmulazinha do montante, você tem os 200 mil lá na frente, né? E você tem o capital aplicado. Você tem a fórmulazinha 1 mais 2% vezes o T que você está procurando. Aqui você anula os zeros, vai ficar só 2. Você pode passar esse 1 que está positivo para lá negativo, fica 2 menos 1. No final da conta você vai achar 2t mais, igual a 100. T é igual a 100 dividido para 2, 50 meses também. Ó, 50 meses, 50 meses. 50 meses pode ser feito de cabeça, que é igual a 48 meses mais 2. 48 meses são 4 anos. E mais os 2 meses, né? Para dar os 50. Mas você pode fazer a conta. 50 meses dividido para 12. Né? 5. Ó, dá 4. 4 vezes 12 dá 48. E vai sobrar 2. Então vai dar 4 meses. 4 anos, né? Porque é dividido para 12, não está sendo dividido para 12. 4 anos, né? Ó, 4 vezes 12, então vai dar 4 anos. E sobrou 2 meses. Portanto, letra A. Isso. Vamos lá para 8. Aqui é 8 embaixo. Um investimento financeiro possui rendimento a juros simples de 5% ao ano. Deseja-se aplicar o valor de 4.000 por 100 anos. O valor acumulado após esse período será o rendimento. A questão é de juros simples, né? Ó, cadê? Juros simples. Cadê? Ó, juros simples aqui é a 8. Juros simples. A taxa é 5% ao ano. O tempo é 10 anos. E o capital aplicado é 4.500. O valor acumulado após esse período aqui ele está pedindo o montante. O valor acumulado lá na frente é o montante. Então tá aqui é juros simples, né? A taxa 5% ao ano, o capital 4.500, o tempo 10 anos e o montante ele quer saber. As taxas aqui já tá na unidade correta, né? Ó, 5 ao ano e 10 anos estão na mesma unidade. Então é só aplicar na fórmula. M é igual a C, que multiplica 1 mais a taxa pelo tempo. Montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa pelo tempo. Então, 4.500, que vai ser multiplicado por 1 mais 5% vezes os 10 anos. Eu multipliquei logo aqui os 5 vezes 10, que dá 50. E o 50 eu cortei um zero com de baixo aqui, ficou 5 sobre 10. 5 sobre 10 é a mesma coisa de 0,5. Então 1 mais 0,5 é 1,5. Então 4.500 vezes 1,5 dá 6.750. E aí então a resposta é a letra A. É o montante acumulado em 10 anos, com essa taxa aí de 5%.
Vamos para 9. Tá aí a 9. Um capital de 6.400 foi aplicado a juros simples. Veja aí a juros simples. Juros simples. E produziu um montante de R$ 7.200 em 5 meses. Ele está perguntando qual é a taxa. Então a formulazinha do montante. Montante é igual a capital que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo. Está aqui o montante, 7.200. Está aqui o capital, que vai ser multiplicado 1 mais 5i. Lembrando que se a questão está pedindo em porcentagem, não precisa tirar esse valor da porcentagem. Basta fazer o cálculo com ele. Porque aqui, ó, na verdade isso aqui está ao por cento. Não foi colocado o 100 embaixo, então ele está por cento. Então o que foi feito aqui? Como está multiplicando, eu passei os 6.400 dividindo por outro membro. Tá aqui, ó. 5i mais 1, que é o que estava no segundo membro, mais 1, que é igual a 7.200 sobre 6.400. Eu corto os zeros. 72 vezes dividido por 64, tá aqui a continha. Tá aí a continha. No final vai dar 1,125. Tá aqui. Esse 1 tá positivo, eu passei para cá, negativo, segundo membro. 1,125 menos 1 dá 0,125. Agora eu isolo a incógnita aí. O 5 passa para cá dividindo. Fazendo essa divisão, 125, 0,125 por 5, né? Basta você dividir esse 125 por 5, mas lembrando que tem o zero, né? Ó, não é só 0,25, não. 0,125 dividido para 5 é igual a 0,025, que é a mesma coisa de 2, multiplicando por 100, né? 2,5% ao ano, que é a letra E. A 10ª. Tendo aplicado determinado capital durante N meses, a taxa de juros de 40% ao ano no regime de juros simples. Determinado investidor obteve um montante de R$ 19.731,60. Considerando que a rentabilidade era favorável, o investidor estendeu a aplicação do capital por mais um semestre, o que levou a obter, ao final de todo o período, um montante de 23.814. Nessa situação, o capital inicial investido e a quantidade de meses que ele permaneceu aplicado são, respectivamente, iguais a... Vamos lá, questão puxada. Tem que desenhar, né? Para entender melhor, tem que desenhar. Ele quer saber esse capital aqui, ó. E qual é essa quantidade de meses antes dele ter aplicado lá na frente novamente por 6 meses. Sabendo esse período todo, né?
que ele quer saber o capital inicial, e ele quer saber esse período todo, tanto os 6 meses que ele fez depois, quanto o que ele fez aqui no início. Então, o que tem que fazer? Aqui no começo ele não sabe os dados, né, inicial, e nem esse tempo aqui, porém, na segunda fase ele tem esse primeiro montante aqui, que esse primeiro montante é como se fosse o montante desse cálculo aqui, ó, e que aqui nessa segunda parte ele vai ser o capital, né, inicial desse cálculo aqui. Porém, eu posso pegar simplesmente os juros, ver qual foi os juros arrecadado nesse período de 6 meses, porque como se trata de regime simples, os juros, como é constante, ele vai poder ser aplicado aqui também. Então, os juros desse período aqui são a diferença dos dois montantes, né? Ó, os juros no período de 6 meses vai ser o M2 menos o M1, vai ser esse valor aqui menos esse que eu encontrei, ó, R$ 4.082,40. Esse é o juros total em 6 meses. Como é em 6 meses, para mim saber em cada mês, como é em 6 meses, basta eu pegar esse valor e dividir por 6. Tá aqui. Peguei o valor de todos os 6 meses. Para mim saber qual é o valor por mês, eu divido por 6 e encontro esse valor aqui, que é os juros arrecadados por mês, por mês. Então temos R$ 680,40 em cada período, que vai valer também para qualquer período antes do primeiro montante aqui, né? Então vai valer aqui a regra de 3 simples, ó. O capital sempre vai ser o referencial, né? O capital vai ser sempre o referencial, e os juros de cada mês tá aqui. O juro de cada mês e qual a rentabilidade os meses, a taxa, aliás, a taxa se lá no início ele deu a taxa ao ano e nós convertemos ao mês, né? Porque a questão está falando de N meses, ó, N meses. Então o correto é pegar essa taxa que é ao ano e converter ao mês. 48% ao mês, ao ano é a mesma coisa de 4% ao mês. Pega 48 dividido por 12, dá igual a 4 meses. Então a rentabilidade aqui, ó, dos juros, o valor dos juros é 680,40. Isso aqui vai equivaler por mês a 4%. O capital equivale a 100% e esse valor dos juros aqui, que é no valor de um mês, equivale a 4%, que é a taxa por mês. Então, ó, 4C, que é igual a 4C ó, 4C, 4 vezes C, 4C, e 100 vezes 680,40 vai passar a vírgula duas vezes, ó, para a direita. Então ficou o valor, ó, sem a vírgula. Fazendo essa divisãozinha aqui, que eu devo ter feito aqui, ó, aqui, o valor que eu encontrei foi 17.010. Tá aqui.
Então o capital inicial lá no início é 17.010. Já poderia escolher a alternativa C, porque não tem nenhuma outra igual, né? E para você ter certeza absoluta, se você tem certeza absoluta que esse cálculo está certo, o primeiro cálculo, então já pode marcar a questão. Mas para treinar é bom saber o tempo, né? Terá que dar 10 meses, para a questão estar certa terá que dar 10 meses, o tempo. Para você saber o tempo aí, ó. O que pode ser feito? Você pode pegar a reta inteira, né? Se você tem o capital inicial, né? Você tem o capital aqui inicial, que você achou que é 17.010, e você tem o montante final, que é 23.814. E você tem a taxa, você pode encontrar o ano. Então tá aqui. Para ser mais fácil, você pode pegar e ver só os juros. Juros é igual ao montante, que é esse valor, né, menos o capital inicial. Pegou então os 23.814 e subtraiu de 17.010. Encontrou 6.804. Então esse 6.804 é o juro. Você coloca na fórmula dos juros, tá aqui. O capital inicial lá, 17.010, vezes a taxa, que é 4%, colocou 100 aqui embaixo. Esse 100 aqui pertence ao 4, mas como está tudo multiplicando, então o denominador faz parte de todo o numerador lá em cima, vezes o tempo, né? Então o que foi feito? Pegou 4 aqui e multiplicou por 17.010, dá 68.040, né? Esse 68.040, esse 6.804 multiplica por 100, tá aqui ele, ó. E o 68.040 fica com a incógnita, isolando a incógnita fica 680.400 dividido por 68.040. Pode fazer a continha que vai sobrar, vai ficar 10 meses. Então confirma então que é a letra C. Minutos. Essas duas últimas aí. A 11. Ai. Acerca de juros simples e compostos, julgue o item seguinte. Para o investidor é indiferente, ou seja, é igual, né, aplicar por 2 meses um capital de R$1.000 a taxa de juros simples de 21% ao mês ou a taxa de juros composto de 20% ao mês. Se fosse por um mês, os dois, aí sim seria igual, seria indiferente, né? Indiferente e igual são palavras sinônimas. Mas como se fala de 2 períodos, 2 meses,
Então sempre vai haver alguma diferença. Pode ser que haja alguma diferença, né? Porque o juros simples ele é uma progressão aritmética e o juros composto é uma progressão geométrica exponencial. Então, vamos ver primeiro o juros simples. Na questão do juros simples, tem um capital de 100 de 1.000, a taxa de 21% ao mês, o período é 2 meses, né? Fazendo o cálculo aí, 100 vezes 1 mais 21% vezes 2, 2 vezes 21, 42, 42 sobre 100 dá 0,42, mais 1 dá 1,42, multiplicado por 1.000 dá 1.420. Isso no juros simples. Vamos ver se é a mesma coisa. Se é a mesma coisa no juros composto. Já no juros composto a fórmula é diferente. O tempo lá no expoente. O juros composto, o capital é o mesmo, né? A taxa é 20%, aqui era 21, mas aqui é 20. Porém o tempo é 2 meses. Mesmo período, né? Saber o montante. O montante é igual ao capital que multiplica 1 mais t elevado ao tempo. (20%) 0,20, 1 mais 0,20 dá 1,20, ou então 1,2, que elevado ao quadrado dá 1,44, que multiplica os 1.000 lá de fora dá 1.440. Para você ver, são valores diferentes, ó. Então a questão está errada, porque a questão está dizendo que é indiferente, ou seja, é igual, não é igual os valores, né? Então eu coloco aqui, ó, errada, e vou pintar de vermelho. E a última questão aqui, que eu marquei como sendo 12. Dois capitais foram aplicados a uma taxa de juros simples de 2% ao mês. O primeiro capital ficou aplicado durante o prazo de 1 ano e o segundo durante 8 meses. A soma dos dois capitais e a soma dos correspondentes juros são iguais a 27.000 e 5.280, respectivamente. O valor do módulo da diferença entre os dois capitais é igual a... Quando ele falar em módulo, é o maior valor pelo menor. Sempre vai dar positivo o valor, é o maior pelo menor. Então, o que essa questão diz? É o juros simples, né? Ó, juros simples. O capital 1. O capital 1 ele não sabe. A taxa é igual, né? É igual para os dois capitais, as duas situações. Os dois capitais, 2% e 2% ao mês. Agora o tempo do primeiro capital foi 1 ano e o tempo do segundo capital são 8 meses. Então você automaticamente já pensa, vou botar essa taxa, esse tempo de 1 ano em meses. Então 1 ano é igual a 12 meses. E também não sabe qual é os juros dos dois, porque ele está perguntando justamente qual é o juros dos dois, sendo que você tem a soma dos dois, né? Você tem só a soma dos dois. Então o que ele afirma? Ele afirma que os dois capitais, o 1 e o 2 somados dá 27. E também afirma que os dois juros somados dá 5.280. Então se ele tem quatro incógnitas iguais, mas eu tenho os juros, né? E pelos juros eu posso fazer a fórmula.
para obter só duas incógnitas. Obtendo duas incógnitas, eu posso fazer um sistema de duas equações. Então eu vou ver como é que fica o juros 1, que eu continuo sem o valor do capital 1, mas eu tenho a taxa e o tempo, está aqui, 2% vezes 12, 2% é 2 vezes 12 dá 24%, 24% dá 0,24C. Consegui aqui diminuir a incógnita. Esse J1 eu vou substituir por 0,24. E os juros da segunda situação, o capital não tem, mas eu tenho a taxa e tenho o tempo. 2%, 2 vezes 8 dá 16, vezes 16 por 100 dá 0,16. Pronto, eu tenho o segundo capital. Substituindo os dois capitais que eu achei lá no J1 e J2, como é que fica? Tá aqui embaixo. Aqui. Tá aqui o sistemazinho, ó, C1 mais C2 é igual a 27.000. E aqui embaixo eu substituí o valor do J1. O J1 é a mesma coisa de 0,24C1 e o J2 é a mesma coisa de 0,16C2. O que eu faço? Para conseguir anular uma incógnita, eu peguei a equação de cima, multipliquei tudo por menos 0,24, que eu quero cancelar com esse. Então, menos 0,24 vezes C dá igual a menos 0,24C1. Menos porque menos por mais dá menos, né? E 0,24 vezes C2 dá igual a 0,24C2. Multiplicando o menos 0,24 por 27, multiplicando o menos 0,24 vezes 27.000, eu obtenho o valor de menos 6.480. Então eu cancelo aqui, ó, este com esse, somo este, fica menor porque o valor 24 aqui de cima é maior, né? 24 menos 16, tem que tomar cuidado com o zero aqui, ó, tem que ter o zero, eu fazendo a somazinha bonitinho. Ficou menos 0,08C2, que é igual a, fazendo essa subtração aqui, dá menos 1.200. Isola o C2, vai ficar menos 1.200 dividido por menos 0,08. Fazendo aqui a somazinha, então eu consegui 15.000. Né? 15.000. Então, o que ele pergunta: o valor do modo da diferença entre os dois capitais é igual a... Eu encontrei os dois capitais? Sim. Se eu encontrei o valor de um capital que é 15.000, né? E o total era 27, aqui ó. Onde foi que eu coloquei? Tá aqui. Se o C1 eu ainda não tenho, mas o C2 eu tenho, e a soma dos dois dá 27.000, então o C1 é 27.000 menos 15.000, que dá 12. Então o valor do C1 é 12.000 e o valor do C2 é 15.000. O módulo entre eles é o que? É o maior pelo menor, maior menos o menor. O maior, 15.000 menos 12.000 dá 13.000. Letra C. É isso aí.